Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima e viva Cristo Rei. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Quero saudar você aqui hoje para neste domingo, dia do Senhor, quarto domingo da Páscoa. Já praticamente o último domingo do mês de abril, né? Já no próximo domingo já estamos lá no mês de maio. Caríssimos, hoje, no qual a igreja tradicionalmente celebra como o Domingo do Bom Pastor. O Evangelho, então, de hoje nos convida não só a contemplar a figura de Jesus como aquele que guia, mas também como a própria porta das ovelhas. Eu sou a porta das ovelhas. Hoje, neste quarto domingo, domingo do Bom Pastor, também é Dia Mundial da Oração pelas Vocações, rezando pelos vocacionados, seja por sacerdócio, para os religiosos, religiosas, freios, para o próprio casamento, né, porque é uma vocação, né? Então, rezando por todos que ainda não encontraram a sua vocação, por aqueles que estão trabalhando na sua vocação. E também pelo padre, pelos padres, bispos, diáconos, o Santo Padre, o Papa, nós, leigos e leigas, os religiosos e religiosas, rezando por todos. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A nós, irmãos e irmãs, a paz e a fé da parte de Deus, o Pai do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Jesus é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Ele é a porta de acesso a Deus. Somos convidados pela liturgia a nos deixarmos conduzir por nosso Senhor, para que tenhamos vida em abundância e salvação. Como o rebanho de Cristo, celebremos seu amor e rezemos pelas vocações, pedindo-lhes que nos dê pastores segundo o coração de Deus. Para bem começarmos então este domingo do Senhor, este dia do Senhor, domingo do Bom Pastor, começando pela primeira leitura, leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 14 e daí versículo 36 ao 41, cujo tema próprio, quando você acompanha por um livrinho de liturgia diária, provavelmente vai estar escrito: Deus o constituiu Senhor e Cristo. Neste então trecho do primeiro discurso de Pedro após Pentecostes, vemos o impacto da ressurreição na comunidade. Pedro declara com autoridade que aquele que foi crucificado é o Senhor. O texto propriamente dito diz que os ouvintes ficaram com o coração aflito e perguntaram: que devemos fazer? O que devemos fazer? E a resposta é clara: o caminho proposto, arrependimento e batismo. Cerca de 3.000 pessoas se unem à comunidade naquele dia, mostrando que a voz do pastor, através de Pedro, já começa a reunir o rebanho. Muito bonito, não? Eu não focarei muito, porque senão a gente utiliza quase que todo o nosso horário. Eu gostaria de sempre frisar 10 minutos, mas no caso do domingo, geralmente passa. Mas é isso. O anúncio, Pedro declara com autoridade que o Senhor foi crucificado. A reação do povo, que achava que o Senhor seria só aquela glória, só aquela alegria. O onipotente e o
o mão de ferro, né? Porque achavam que ele ia botar todo mundo para correr, ia dar uma peia em todo mundo, né? Então, a resposta, a reação é diferente do que se acreditava, né? Por isso um coração aflito. Mas o convite é claro: convertei-vos e cada um de vós será batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão de vossos pecados. E vós recebereis o Espírito Santo. No próprio Salmo de hoje, o Salmo 22, 23, o Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. Ou, em algumas outras liturgias, não me falta coisa alguma. Este é sem dúvida o salmo mais conhecido da Bíblia e o centro lírico deste domingo. Apesar de ser um evangelho que acaba se tornando um salmo que se torna muito falado de um jeito que não deveria, né? Ele se torna um simples texto na boca de alguns, mas ele é a parte do que Deus quer falar para nós. Ele descreve a segurança da ovelha que descansa em verdes pastagens e é conduzida a águas repousantes. Mesmo diante da morte ou da dificuldade, o vale tenebroso, a presença do pastor, o cajado e a vara é que elimina o medo. Para a segunda leitura, leitura da primeira carta de São Pedro, capítulo 2, versículos 20 ao 25. São Pedro escreve para a comunidade que sofre provações, apresentando Cristo como modelo do servo sofredor. Cristo sofreu injustamente, sem revidar ou ameaçar, deixando-nos o exemplo para seguirmos seus passos. Por suas feridas fostes curados. Pedro recorda que estávamos errantes como ovelhas, mas agora retornamos ao pastor e guarda de nossas almas. É uma leitura que fala da resiliência e da fidelidade sobre pressão, sobre dificuldades. E o evangelho de hoje com um tema: eu sou a porta das ovelhas. Como mencionado anteriormente, o foco aqui não é apenas o pastoreio, mas o acesso e a legitimidade. Jesus diferencia o pastor verdadeiro do estranho. O pastor entra pela porta, o ladrão pula o muro. As ovelhas não seguem o estranho porque não reconhecem sua voz. Isso destaca a importância da nossa vida espiritual, treinar o ouvido para a palavra de Deus. Jesus então encerra o trecho, definindo sua missão de trazer vida plena e abundante, contrastando com qualquer liderança que busque apenas explorar o povo. E então, para bem conectarmos toda a liturgia, a primeira leitura mostra a porta sendo aberta ao batismo. A segunda leitura mostra o preço que o pastor pagou pelas ovelhas. E o Evangelho nos dá a garantia de que, seguindo esta voz, teremos vida em plenitude. Rezemos assim: Senhor Jesus, bom pastor, ajuda-me a reconhecer a tua voz nas Escrituras, no próximo e no silêncio da minha alma, que eu nunca me perca por caminhos de egoísmo, mas que entrando por ti, que és a porta, que eu encontre o descanso e a vida que só tu pode me oferecer. Senhor Jesus, bom pastor, ajuda-me a reconhecer a tua voz nas Escrituras, no próximo e no silêncio da minha alma, que eu nunca mais me perca por caminhos de egoísmo, mas que, entrando por ti, que és a porta, eu encontro o descanso e a vida que só tu podes me oferecer. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor.
que fez o céu e a terra. Caríssimos, não se esqueça de rezar pelos vocacionados. Deus, que pela ressurreição do seu Filho único, nos deu a graça da redenção e nos tornou seus filhos, nos conceda a alegria de sua bênção. Amém. Que pela redenção de Cristo nos concedeu o dom da verdadeira liberdade, por sua misericórdia, nos torne participantes da herança eterna. Amém. E vivendo agora retamente, possamos no céu unir-nos a Deus, para o qual, pela fé, já ressuscitamos no batismo. Amém. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Mãe, de todos os santos e santas, o Deus Todo-Poderoso possa nos abençoar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneçamos na paz do Senhor e que Ele esteja sempre conosco. Demos graças a Deus. Caríssimos, um bom domingo a todos e nos encontramos amanhã, segunda-feira.